e a todas. Inicialmente eu quero agradecer o convite, né, que foi feito pelo Conselho Federal de Serviço Social e o Prédio 7ª Região, além das entidades que estão apoiando a realização deste evento. Dizer que é um imenso prazer estar participando dessa discussão por dois motivos centrais. O primeiro, o que é muito importante, a gente está percebendo e vivenciando esse tema está sendo pautado nos eventos da categoria de ações sociais. Em segundo lugar, porque acho que é uma temática que é muito exigente para todos nós e que nós temos que, de fato, encontrar conjuntamente algumas respostas, né, que essa situação nos coloca no dia a dia. Ok. Bom, por isso é um grande prazer estar participando dessa discussão. Eu vou pedir permissão aos colegas da mesa, né, e também quero registrar que é um grande prazer estar participando da discussão com o professor Munhoz, que é uma pessoa que todos nós sabemos do trabalho, né, que tem ao longo dos anos, que respeitamos esse trabalho em relação à população em situação de rua. E vou pedir licença para eu falar ali de baixo, que eu vou utilizar também a apresentação em PowerPoint para a gente, ok? Bom, pessoal, vejam, a proposta geral é uma proposta muito ampla, né? Desterritorialização, população em situação de rua e o trabalho da assistência social. Então, a encomenda que nos foi feita é muito grande, mas nós vamos tentar dividir-nos em tópicos, né? E vamos pautar, localizar um pouco essa discussão. Nosso desafio é fazer uma discussão de forma mais articulada possível, de forma que oriente um pouco a nossa intervenção com as ações sociais, né, neste trabalho com população em situação de rua. Nós conversamos também um pouco, os dois palestrantes, para dividir um pouco o trabalho para que não fique muito repetitivo, né, nas abordagens iniciais. Daí, está passando com isso, vai ter problema. Por favor, porque ele não vai me contar que eu estou dominando o mouse. Eu recentemente queimei meu dedo. Bom, então a ideia, nós vamos trabalhar de uma certa forma 3 grandes eixos, como são propostos, subdivididos, tá? E nesse primeiro momento, eu acho que a gente precisa fazer a primeira reflexão o que está posto num momento conjuntural como esse que nós estamos vivendo, que não é apenas conjuntural, que tem marcas profundas da estrutura da sociedade, da forma como o capitalismo contemporâneo se apresenta para nós, diante do desemprego profundo, diante do aprofundamento das desigualdades sociais, do crescimento de uma superpopulação relativa, excedente às necessidades médias do capital, de onde vai surgir, né, um movimento cada vez maior de pessoas em situação de profunda expoliação da vida e das condições humanas, né, de sobrevivência, de onde surge também a população em situação de rua. Quais são as exigências que estão postas para o assistente social hoje? Então, acho que em primeiro lugar nós temos que pensar que essas exigências, elas precisam ser vistas em 3 dimensões. Né? 2 dessas dimensões já vêm sendo trabalhadas em vários momentos no âmbito do serviço social. A professora Maria Yamamoto trabalha muito isso com a gente. E em outros momentos a gente também, em alguns artigos que a gente já trabalhou um pouco. Então, a primeira dimensão é do conhecimento teórico-metodológico, que todos nós precisamos ter, que nos permita conhecer a realidade e os fenômenos que estão presentes nessa realidade, para que a gente possa ter a capacidade de intervir no sentido de modificar essa realidade. Em segundo lugar, tem uma outra dimensão extremamente exigente, que é da realização dos compromissos éticos e políticos estabelecidos pelo nosso Código de Ética Profissional. E esses compromissos, né, que estão postos, são compromissos que são fundados nos valores democráticos e humanistas da participação política, ou seja, liberdade, igualdade e justiça, né, e nos valores de cidadania. E daí tem um outro aspecto que também
evidentemente, com capacidade de ler a realidade como ela se apresenta, mas é preciso que a gente vá cada vez mais trazendo informações novas, agregando valores, né, e consistência a esse conhecimento previamente assumido na graduação ou em outros cursos posteriores, mas que a gente conheça e tenha domínio também das novas ferramentas de trabalho, né, que estão sendo postas, que nos desafiam a cada dia. Para quê? Para que a gente também tenha condições, sim, de, tanto do ponto de vista teórico, como através da nossa intervenção prática, a gente possa fortalecer o que a gente vem chamando, né, projeto ético-político, que seja compromissado com o quê? Com os interesses e as necessidades dos usuários, com a defesa dos direitos sociais, com a ampliação da esfera pública e com a construção de uma nova cidadania social que seja capaz de realizar e impulsionar novos direitos para ir para além dos direitos que nós temos discutido, né, os direitos sociais de moradia, de saúde, assistência, previdência, educação, né? Então, novos direitos, como, por exemplo, o direito ao ar puro, ao direito de conviver num ambiente saudável. Então, é preciso que a nossa intervenção profissional, a reflexão que a gente faz sobre ela, seja capaz também de impulsionar direitos como esse, como o usufruto democrático do solo plano, por exemplo, né? E outras situações. E daí, partindo desses três aspectos, nós nos perguntamos o seguinte: como que essas exigências podem se traduzir no trabalho com a população em situação de rua? Né? E acho que essa grande questão que a gente se faz, como que isso se traduz nesse trabalho, nós vamos obter essa resposta, naturalmente, a partir da resposta a outras indagações. Quem é essa população? Quais são os interesses? Quais são as necessidades? Qual o grau de mobilização que possui? Qual o grau de organização que possui? O que estão apresentando como demanda hoje a ser assumida pelo Estado? Né? Então, questões como essa precisam ser respondidas para que a gente possa efetivamente dizer qual seria o caminho de intervenção. Então, a nossa fala pretende contribuir um pouco nessa direção. Primeiro, fazendo uma reflexão sobre esse fenômeno no sentido de um objeto que tem ainda muitos setores a serem esclarecidos. Né? Então, o que é esse fenômeno da população em situação de rua? Por que ele surge? De onde ele surge? Né? Então, a ideia é que a gente faça trabalhe um pouco sobre as características desse fenômeno, a noção conceitual, porque tem muita divergência ainda entre quem discute esse setor que está passando. É por isso que teve barulho na rua que você começou? Não? Então, porque tem uma divergência conceitual muito grande e as pessoas têm dificuldade de localizar quem é essa população a partir desse conceito. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que trabalham, que pesquisam, né, a população em situação de rua e que consideram a população de rua todos que vivem do trabalho na rua. Para mim, nessa avaliação, entra muita gente, catadores de materiais recicláveis, entra, por exemplo, aqueles vendedores ambulantes, e que, na nossa compreensão, não são caracterizados como população em situação de rua. Então, também nós vamos trabalhar aqui qual é o recorte, qual é a noção que orienta a nossa intervenção. Um outro aspecto, trabalhar o perfil dessa população em situação de rua. E daí, para fazer esse trabalho, em primeiro lugar, nós vamos usar duas referências-chave em relação a estudos com a população em situação de rua. A primeira referência, naturalmente, é uma pesquisa que nós realizamos, uma pesquisa documental realizada por nós no decorrer do nosso mestrado sobre políticas sociais. Então, o tema foi Mudanças no Mundo do Trabalho e o Fenômeno de População em Situação de Rua. Então, por ocasião do nosso mestrado, nós analisamos 8 censos que foram realizados em 4 grandes metrópoles do Brasil. Então, São Paulo, né, em âmbito diferenciado, em São Paulo, no Recife, Belo Horizonte, e ainda Porto Alegre, certo? E com base nessa análise, né, dos dados que foram coletados, nós conseguimos organizar um pouco o perfil que foi mostrado por essa pesquisa em relação à população em situação de rua. Então,
essa é uma primeira referência. A segunda referência que nós vamos usar, de uma forma subsidiária, foi uma pesquisa realizada pelo ECTF, em convênio com a Unesco, né, que teve como uma empresa que ganhou a licitação e foi a pesquisa, realizou a pesquisa de campo, a empresa Meta, cujos dados foram divulgados no ano passado. Então, foi uma pesquisa em 71 municípios do Brasil, envolvendo todas as capitais, exceto essas que nós analisamos no nosso trabalho, porque já tinham pesquisas realizadas anteriormente, e municípios com mais de 300 mil habitantes. Tá? Então, nós vamos estudar de uma forma complementar esses estudos. Por que eu estou dizendo isso? As reflexões desenvolvidas sobre isso, o perfil, a análise geral, a compreensão, a análise dos dados, é uma responsabilidade nossa, mas nós estamos utilizando dados de pesquisas que foram feitas para isso, tá? Não é uma coisa solta. Então, uma primeira coisa importante que a gente queria trabalhar era o seguinte: de onde surge esse fenômeno? Então, não é uma coisa nova a situação da população em situação de rua, né? Não é uma coisa que aconteceu agora. Também aqui nós não vamos fazer uma reflexão sobre a história, né, da população em situação de rua, por dificuldade de fontes e porque não é objeto da nossa reflexão. Mas é preciso reconhecer que esse fenômeno ocorre no contexto do pauperismo generalizado que ocorreu, né, na Europa ainda no século XVIII, quando a população que vivia, que tinha terra para produzir, os camponeses e tal, foram expropriados dessa terra, foram expulsos dessa situação e estavam sendo atraídos pelo processo de industrialização que estava ocorrendo naquele momento na cidade. Só que eles não estavam sendo totalmente absorvidos, naturalmente, né, por esse novo espaço industrial que estava surgindo. Então, o que ocorreu? Um processo de pauperização imensa daquelas pessoas que estavam indo para a cidade. Muitas delas foram para as ruas, né, muitas delas depois foram submetidas a trabalho forçado, né, nas casas de trabalho forçado. Todo mundo lê um pouco dessa história, sabe disso. Então, desde aquele momento, é óbvio que esse fenômeno vem surgindo. E o capitalismo tem a capacidade de reproduzir as condições para que ele ocorra, né, e vá se renovando e apresente até faces diferenciadas em um outro momento, mas ela tem uma origem. Tudo isso que eu quero dizer é para dizer que a origem desse fenômeno está relacionada às próprias condições estruturais da sociedade capitalista, né, que vai gerando essa condição de uma massa sobrante cada vez maior. Tá? E a partir daí, tem fatores que vão influenciando e que interferem na formação desse número de pessoas que estão se encontrando hoje em situação de rua. E aí, eu quero dizer que no trabalho que nós fizemos, uma coisa foi muito importante, que nós analisamos a condição do trabalho no Brasil no período de 1995 a 2005. E os dados mostraram que a situação das mudanças no mundo do trabalho, com a precarização crescente do trabalho, com o aprofundamento do desemprego, né, foram, assim, determinantes, tiveram peso significativo na expansão desse fenômeno no nosso país. E aí tem coisas que a gente pode trabalhar mais na frente. Mas o que é mais importante dizer aqui é que, dentre as características centrais desse fenômeno, é preciso que a gente entenda que ele não tem uma só determinação, tem múltiplas determinações. Então, as pessoas vão para a rua por várias razões, né? Mas tem algumas razões estruturais, algumas razões centrais, né? Como a ausência de renda, né? Como o déficit habitacional, mas uma razão central vinculada a essa questão motriz da formação de uma superpopulação relativa, sobrante, que não é absorvida no mercado de trabalho, né? Então, essa é uma razão central. Daí vão surgindo vários outros aspectos. Uma coisa importante dizer também é que na contemporaneidade, esse fenômeno ele se apresenta como uma expressão radical da questão social. Nós que temos como objeto de intervenção a questão social, é importante compreender que ele é uma expressão
mais exigente para as nossas reflexões. É também importante dizer que o preconceito é uma marca muito presente, né, quando se trata dessa relação com a população em situação de rua, e o preconceito como uma marca de dignidade e valor atribuído pela sociedade, né? E aí, esse preconceito bloqueia, inclusive, o acesso às políticas públicas. Não é só esse fator, mas é um dos fatores que pesa. Outra característica importante é que esse fenômeno se apresenta, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo nos grandes centros urbanos. E não é por acaso, né? Não é por acaso que se apresenta nos grandes centros urbanos. Tem vários fatores que influenciam, desde a estrutura da cidade, né, o espaço onde circula mais facilmente o capital, onde você pode ter uma condição de sobreviver a partir da condição da rua também, com maiores facilidades do que seria no campo, por exemplo, né? Então, um fenômeno com recortes urbanos muito forte. A outra coisa é que, apesar dessa população ter características gerais assinadas, como nós vamos ver no perfil, tem várias características vinculadas ao território físico em que o fenômeno se manifesta. Nós vamos perceber, por exemplo, que a população em situação de rua em São Paulo tem uma idade mais avançada do que ela que se manifesta no Recife. Que, por exemplo, em São Paulo, o número de pessoas acompanhadas de alguém da família é menor do que em Brasília, por exemplo, né? E que as estratégias também adotadas em relação à sobrevivência na rua têm diferenças na cidade de Porto Alegre e do Recife. Quando a gente pensa no mês de julho, por exemplo, em Porto Alegre, nós vamos pensar o mês de julho no Recife, são estratégias diferentes por fatores climáticos. Então, quer dizer, estou dizendo que também é preciso que a gente compreenda isso. Para entender o fenômeno, ele tem aspectos gerais, mas tem aspectos vinculados ao território em que ele se manifesta. E ainda há uma última característica, que a gente acha que é geral, que é a tendência à naturalização do fenômeno. Há uma tendência da sociedade e do Estado a compreender como se isso fosse uma coisa natural, né? E isso, inclusive, justifica a insuficiência ou a ausência de políticas públicas, a pouca produção, né, de estudos e pesquisas sobre essa temática, e que finalmente a gente está conseguindo, né, superar um pouco essa dificuldade. Bom, e daí eu quero dizer o seguinte: como o nosso estudo se pautou em pesquisas que foram realizadas, nós procuramos ver qual é a noção conceitual que orientou esse conjunto de pesquisas, né, que resultou nesses dados. E a noção conceitual foi a seguinte: a população de rua, ela constitui um grupo populacional heterogêneo, mas ela tem como três aspectos, né, mais gerais. Um primeiro, né, que é a pobreza extrema, outros vínculos familiares fragilizados ou interrompidos em algumas situações, e um grande diferencial, que é a inexistência de moradia convencional de forma regular, tá? Que faz com que essas pessoas procurem as ruas, né, os logadores públicos, como espaço de moradia e sobrevivência. E aí, isso não significa que elas não utilizem por um período temporário, até por um período mais longo, mais permanente, as casas de acolhida temporária, os albergues, os abrigos, né, as moradias provisórias, como instrumentos ou espaços ou referências para sair dessa condição de rua. Né? Então, o fato de alguém estar no abrigo ou no albergue não significa que ele não esteja em situação de rua. Né? Então, as características, o perfil que nós vamos trabalhar, ou a aproximação da quantidade de pessoas em situação de rua no Brasil, nós estamos falando de pessoas a partir dessa noção, certo? E eu estou dizendo que tem noções muito diferentes. Se a gente fosse discutir aqui a questão conceitual, então nós iríamos chegar a números muito diferentes. Então, as pesquisas realizadas, sobretudo aqueles 71 mil municípios, ela identificou 71 cidades, localizaram 31.922 pessoas em situação de rua. Se a gente considera os números daquelas outras capitais, faz uma aproximação, então nós chegaremos perto de 45 mil. Então a referência que se tem aproximada, porque não dá para a gente fazer uma projeção estatística,
estatística, né, porque foram pesquisas realizadas em épocas diferentes, então não dá para a gente fazer uma previsão estatística. A gente trabalha com a referência de em torno de 50 mil pessoas hoje, considerando dos grandes municípios brasileiros, né, com mais de 200 mil habitantes. Vamos para frente. E daí, quem é este público? Qual é o perfil dele? Né, no trabalho que nós fizemos de analisar todos os dados, particularmente com muita minúcia de São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, né, no primeiro momento, nós percebemos que a maior parte é do sexo masculino. Primeiro, nós consideramos esse perfil 8 variáveis, né, que são aquelas que estão embaixo: o sexo, a idade, a escolaridade, o tempo na rua, a origem ou procedência dessas pessoas, relação com a família, relação com o trabalho antes da situação de rua e relação com o trabalho na situação de rua. Então, o que é que nós vimos em relação ao sexo? 78% do sexo masculino. Essa condição foi confirmada na pesquisa do MDS, que mostrou 82% do sexo masculino. Então, que essa é uma média geral. O segundo aspecto importante, em relação à idade. Essa população encontra-se na idade ativa. A faixa etária predominante do que foi entrevistado varia de 25 a 55 anos. É muito grande essa faixa etária. Por que a gente fez isso? Pela dificuldade, porque cada pesquisa apontava uma faixa, né, dividida em faixas diferenciadas, né? Mas o que deu para perceber é que a grande concentração está nessa idade, ou seja, idade produtiva, certo? O MDS, na pesquisa do MDS, essa confirmação também ocorreu, né? Então essa é a faixa predominante. Em relação ao outro item, que é a escolaridade, a capacidade de ler ou não, os números que estão expressos na nossa dissertação de mestrado refletem que 70% sabem ler e escrever, certo? Além disso, eles possuem escolaridade média entre a primeira e a oitava série, com a predominância aí de 4 a 8 anos de estudo. Só que nós fizemos também uma comparação, porque nós analisamos os censos de São Paulo, que foram realizados no ano de 2000, e a projeção feita, a estimativa feita em 2003. Os anos do Recife, 2004 e 2005. Belo Horizonte, de 98 e posteriormente 2005. Porto Alegre, 95 e posteriormente 99. Então, deu para a gente perceber que houve um crescimento da escolaridade, né, dessas pessoas, porque nós observamos essa diferenciada. E nós percebemos, por exemplo, em São Paulo, uma pesquisa mais recente, que nós usamos como referência, que foi feita nos albergues públicos. Foram entrevistadas 631 pessoas que estavam nos albergues de São Paulo no mês de janeiro de 2008. Dali, 5% daquelas pessoas tinham frequentado o curso superior, 2% tinham concluído, certo? Então, existe isso em relação à população em situação de rua. Nós não estamos falando de pessoas que não sabem ler de forma alguma ou que não têm alguma escolaridade. Então, grande parte tem alguma escolaridade, sim. A outra coisa importante é a procedência dessas pessoas. O que nós também conseguimos perceber foi o seguinte: nos primeiros anos, havia uma grande quantidade de pessoas que estavam vindo de outros municípios ou de outros estados. São Paulo é um caso atípico, que realmente é uma predominância muito grande de pessoas de outros estados também. Entretanto, o que nós vimos das pesquisas que ocorreram depois de 2000, estava crescendo muito o número de pessoas que eram originárias da própria cidade, ou de cidades vizinhas. E essa indicação, que a amostra, no caso de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e tal, já indicou, foi confirmada na pesquisa realizada pelo MDS em 71 municípios. Então, isso significa e confirma a situação urbana, significa e confirma também o quanto a situação do desemprego afeta essa condição da rua, por exemplo, né? E está mostrando que é um movimento que não está ocorrendo simplesmente ou em decorrência do que já ultrapassado há algum tempo o êxodo rural, que nós vivamos até a década de 70. Né? Então, que as próprias cidades estão produzindo esse fenômeno, né? Uma outra coisa importante em relação ao tempo de permanência na rua.
Nós vimos também nas pesquisas que foram realizadas no período entre 95 a 2000, que havia uma grande predominância das pessoas que estavam na rua com até um ano na rua. Nas pesquisas realizadas posteriormente, sobretudo as de 2003, como analisada de 2003 a 2005, mostra que elas têm que crescer o número de pessoas que estão mais de 5 anos na rua. O que é que esse dado aí vai dizer? Em primeiro lugar, naquele período assim, do ápice gigante do profundo desemprego, né, no país no final da década de 90, sem dúvida alguma esse fator influenciou, né, em relação à expansão do fenômeno. E a outra coisa, também importante, é que não houveram políticas públicas, né, suficientes para poder estar interferindo na redução desse fenômeno. Então as pessoas estão envelhecendo na rua sem uma proteção também eficaz, sem políticas mais estruturantes capazes de reduzir esse fenômeno. Outro aspecto que a gente quer destacar é em relação a como elas estão na rua, se eles estão acompanhados de famílias ou não, a relação com a família. Então, nas pesquisas, os resultados estão na dissertação que nós comentamos, houve uma indicação de que apenas 10% das pessoas entrevistadas, seja São Paulo, Belo Horizonte, Recife ou Porto Alegre, estava acompanhado de alguma pessoa da família definida aí pelos laços de consanguinidade, tá? Na pesquisa realizada pelo MDS em 71 municípios, isso foi confirmado também, baixando o percentual para 7,1%, tá? Mas com uma coisa muito importante, é que grande parte dessas pessoas conhecem seus familiares, boa parte tem famílias na cidade, sabe onde eles se encontram, mas tem pouca relação com eles. Então isso não é um número pequeno. Por exemplo, que cidade é essa? No Recife, né? Por exemplo, na pesquisa de 2005, 86% das pessoas que foram recenseadas disseram possuir família. 70% afirmaram saber como localizá-la, mas tinha pouco ou nenhum contato com eles. Tá? Então, na pesquisa do MDS, o que aconteceu? 71% acompanhados de família, 95% também tem família e sabe como localizar. Ou seja, esse é um aspecto também super importante para a gente considerar no debate que está discutindo, por exemplo, o SUAS, que tem como centralidade a questão da família. Como é que esse debate da família se apresenta e vem para a gente na discussão da relação com a população em situação de rua. Um outro aspecto muito interessante é esse. Qual a relação dessas pessoas antes da situação de rua, tá? Com o trabalho? E aqui, a pesquisa inicial mostrou que 72% afirmou ter uma profissão, né? Ter vivido uma experiência de trabalho anterior à situação de rua, sendo uma diferença muito grande. Eu achei que tinha que destacar. São Paulo, por exemplo, no ano de 2000, né, houve um registro que 97% tinha vivido essa experiência. Claro que aí nós vamos sentir uma diferença no Recife, que apenas 35,9% tinha vivido a experiência. Isso também reflete a condição do mercado de trabalho da própria cidade. Tá? Então, aqui onde houve uma grande diferença em relação à pesquisa do MDS, porque a média, pelas grandes metrópoles, 72% tinha vivido experiência de trabalho, enquanto na pesquisa do MDS nós vamos ter 58%. Por quê? Na realidade, a pesquisa do MDS exclui os grandes mercados, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, que nós tínhamos feito a reflexão. Só entra aí com peso maior Rio de Janeiro, né? Mas de uma certa forma que isso justifica um pouco essa diferença do percentual. E é o único percentual que houve uma pequena diferença justificada aí por essa característica. No último item, que é a relação da população em situação de rua nessa condição de rua, né, com o trabalho, como é que as coisas se apresentaram? O que nós vimos é porque o que a sociedade diz é que essas pessoas vivem mendigando, né? Só mendicância, vivem disso, sobrevivem disso. Quem trabalha no dia a dia ouve essa história. Os jornais fazem a denúncia dos vagabundos, dos preguiçosos, disso e daquilo, não é? Então, na realidade, o que é que a gente percebeu? Por exemplo, na pesquisa realizada em Belo Horizonte, no ano de 2005, 43% sobrevivem
da captação de materiais recicláveis, tá? Além de muitos estarem realizando atividades relacionadas a carro, lavar carro, vigiar carro e tal, a mesma situação do Recife. Tem mexicano? Tem, tá? Mas tem muita gente trabalhando. A pesquisa do MTS diz o quê? Né, em relação a essa situação? 70% realiza algum trabalho para sobreviver. 71 municípios, certo? Então isso é mais o mito que a gente, né, tem que trabalhar e fazer, tem que considerar, né, no nosso trabalho no dia a dia. Passando, assim, as atividades principais, né, de trabalho, naturalmente tem a captação de materiais recicláveis, né, tem outros tipos de trabalho que se apresentam, e tinha uma coisa importante dizer, que as experiências anteriores na relação deles com o trabalho passavam pela indústria, passavam pela construção civil, passavam também como empregados domésticos, né? Então tinham experiência diversificada, mas elas se apresentaram como algumas dos passos ou das experiências predominantes. E daí, gente, o que é que a gente pode então dizer em relação a esse perfil? Nós estamos falando, portanto, que é de uma população que é fundamentalmente do sexo masculino, que tem idade produtiva, que sabe ler e escrever, tá? Que é fundamentalmente da própria cidade ou de uma cidade de origem, sim, ou de uma cidade de origem, que tem família, mas que tem pouca relação com ela, tá? E que são pessoas que mantiveram, portanto, uma relação, uma experiência de trabalho anterior e que ainda na condição de rua realizam, né, alguma atividade para sobreviver. Vamos para frente. E, nesse sentido, qual é a relação dessas pessoas com as políticas públicas? Né? Pessoas que vivem nesse contexto. O que a gente pode ver é que a cobertura das políticas públicas é ínfima, é quase inexistente. E daí a gente vai fazer uma reflexão. Qual é a situação pior? Quando a gente começa a discutir a situação de saúde, por exemplo, grande parte da população em situação de rua, além de ter vivido uma experiência de fazer uso de álcool e outras drogas, e aí não acho que é um componente do perfil, né? Acho que aí é uma situação que muitas vezes é por conta da estratégia para sobreviver à própria condição de rua, e a gente no debate vai ter uma oportunidade de discutir melhor sobre o uso de álcool e outras drogas como fenômeno social, tá? Tem a saúde mental também comprometida, e tem uma série de outros aspectos, tem uma dificuldade imensa de ter acesso aos serviços de saúde. Mas se a gente for pensar a segurança pública, as perseguições são imensas também. Se a gente for pensar a educação, os sistemas de educação estão estruturados não para garantir o acesso dessa população. Porque, veja, uma coisa bem simples, para você começar a ir para a escola, o que acontece? O período da matrícula, tem um período, né, que você pode entrar, ter acesso ao sistema oficialmente. São poucos os sistemas municipais que aceitam a pessoa entrar a qualquer momento. Se você lida com essa população, não está definido que ela só vem em janeiro ou fevereiro, né, começar a frequentar a escola, por exemplo, né? Então, além do mais, são poucos os sistemas municipais que asseguram toda a infraestrutura, não só de deslocamento, né, de investimentos, e uma série de outras coisas. Então, a dificuldade de acesso é gigante. Pelo trabalho, a dificuldade é maior ainda, né? Com o grau de exigência do mercado hoje. Moradia, então por aí vai. Previdência. Se a Previdência só tem assegurado cobertura aos direitos que são derivados do dependente do trabalho, para aquele que tem um trabalho estável, a população de rua não tem, qual é a cobertura que tem da Previdência? Aí vamos pensar a assistência, que também tem limites, que tem se reduzido a muito, a uma situação de albergues e abrigos. E aí? Né? Então não dá para pensar, de um modo geral, uma política pior. Na realidade, existe uma cobertura ínfima, quase inexistente das políticas públicas em relação a essa população. E aí, nesse sentido, por que isso ocorre? Primeiro, pelo próprio limite de cobertura das políticas públicas como um todo, né? Que tem atuando de forma cada vez mais reduzida, com pouco financiamento, pelas metodologias que são usadas também, pelos critérios de acesso adotado que limitam os direitos. Querem saber? Vamos pensar no plano de habitação. Qual é a primeira coisa que você vai pedir? Referência de moradia ou então comprovante de documentação e por aí vai. Ou de renda e tal. A mesma coisa para você ser atendido em várias políticas
primária, não é? E aí? Né? Bom, além disso, tem outra coisa, o preconceito. Eu trabalhei e dirigi a instituição com 1.200 funcionários, a gente tinha 20 unidades de acolhida temporária, e sei do que é a dificuldade, estou falando de quem trabalha, inclusive quem trabalha no dia a dia, quem não trabalha. O medo, a dificuldade de se relacionar, a insegurança é profunda. E olha que uma instituição organizada para isso. Imagina as outras. Então, para ser atendida, por exemplo, pelo SAMU, a gente vê como é que é. Tem que estar limpo, tomado banho e uma série de outras coisas. Então, tem um preconceito muito gigante que dificulta muito também esse acesso. Além do mais, nós temos uma situação de pessoas, de um fenômeno, né, que tem uma dificuldade muito grande de organização. Porque são pessoas com trajetórias heterogêneas, não é uma categoria profissional, como catadores, né? Então, o que mobiliza essas pessoas? As políticas públicas. Então, hoje, assim, temos uma recente mobilização, apesar da gente ter uma história maior em algumas metrópoles, como São Paulo, Belo Horizonte, ok, algumas iniciativas, o que vai acontecer? O limite é muito grande, né, para garantir esse acesso, e o nível de mobilização ainda é pequeno. Mas, apesar disso, né, nós temos uma outra condição, que é a seguinte: tem a ação de várias entidades da sociedade civil, de especialistas, de parlamentares, né, alguns agentes políticos e tal, e sobretudo do movimento de catadores de materiais recicláveis também nos últimos tempos, que tem pautado alguns pontos significativos, né, de reivindicação sobre essa população. E isso tem gerado uma reação do governo federal, né? Isso aí é um trabalho, uma bandeira do movimento dos catadores de materiais recicláveis e também do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. E daí a reação do governo federal tem sido em alguns pontos. Por exemplo, né, tem algumas iniciativas, como foi feito um levantamento sobre essa situação em situação de rua em 2005, para saber qual era a realidade dos municípios. A gente alcançou 76 municípios. Posteriormente, foi feito o trabalho, o primeiro encontro nacional, que nós consideramos a participação aí de gestores municipais, de entidades da sociedade civil que trabalhavam com essas pessoas, e de pessoas em situação de rua que participavam de algum espaço de organização. Ele estava presente no encontro nacional, né? Nós fizemos em 2005, né? Uma das pessoas que esteve presente no encontro, além do Luciano. E além disso, nós tivemos financiamento de projetos de inclusão produtiva. Houve uma alteração na LOAS, tá? Que traz a obrigatoriedade de programas para a população em situação de rua, também em 2005, pela Lei 8.558. Além disso, foi criado o grupo de gestão interministerial em 2006 para formular políticas para a população em situação de rua, cujo trabalho está sendo finalizado agora nesse momento. E além disso, nós tivemos esse censo que foi feito em 71 municípios, com o objetivo de conhecer melhor quem são essas pessoas. Todo mundo sabe que foi criado um piso, né, de complexidade para financiar, para ajudar na reestruturação das casas de acolhida temporária. E também houve uma alteração nas normas administrativas que dão acesso ao BPC, que assegura, facilita um pouco o acesso. Por exemplo, a pessoa pode indicar endereço ou de uma instituição que ela está sendo atendida, ou pode indicar o endereço de alguém de confiança dela para poder ter acesso a esses benefícios. São pequenas mudanças, né, que vão acontecer. Entretanto, o que eu quero dizer? Que apesar dessas mudanças, essas mudanças são iniciativas importantes, inéditas, mas são insuficientes, né, e ainda tem um grau de morosidade muito grande. E por isso a gente termina agregando ao perfil da população em situação de rua, quando a gente faz uma reflexão sobre a relação dessa população com as políticas públicas, outros componentes, como esse: vive em condições subhumanas, tem uma cobertura das políticas públicas, sofre constantes perseguições e violações de direitos humanos e sociais,
faz uso frequente de álcool ou outras drogas, tem a saúde mental comprometida, portanto, são trabalhadores em ociosidade forçada pelo capital, estão sem proteção do Estado, inclusive no usufruto e permanência da cidade quando ocupam territórios públicos. Porque várias cidades têm como principal política, e aí, eu não sei se aqui tem alguém de Brasília, nesse espaço, mas sabe que Brasília, também São Paulo, ou em alguns momentos, que a principal política da assistência era o quê? Assegurar a passagem de volta para o seu estado ou para o seu município, como se isso resolvesse, né? Que não resolve. Então, gente, o que eu quero dizer, que a mesa já me mostrou ali que meu tempo terminou, mas eu tenho esse ponto de territorialização para discutir, um subsequente, e a gente tem que ver como é que faz. Eu posso deixar para fazer o debate, acho que é ruim, eu sei que vocês me dariam um tempo, não sei, o auditório que tem que ver, dá para terminar, Martina? Tá? Eu acho que 10 minutos. Para ser sincero, eu acho. Nós vamos ter amanhã. Tá, então eu vou tentar finalizar isso aqui. Então, o que eu quero dizer? Que para poder fazer uma discussão sobre a população em situação de rua, os direitos, né, como eles podem ser viabilizados a partir do nosso trabalho, como assistentes sociais e no âmbito do SUS, tem uma discussão super importante, que é essa do território. Né? Então, nós temos alguns eixos estruturantes da Nova SUS em relação ao território. Como é que é dito? Como é que o SUS se organiza? Tem um eixo social, a família, tem um outro território. Como é que é compreendido em relação ao SUS, a discussão do território? Se puder passar para frente, depois voltar só para mostrar uma coisa do território no Nova SUS. Mais, depois volta nele. É dito o seguinte, mais na frente, tem várias setinhas, Nova SUS, isso aqui. Então, primeiro é dito assim, o território em relação ao SUS diz, ele é um eixo estruturante, por quê? Porque ele é um princípio da proteção social que vai possibilitar orientar a proteção da assistência de forma que ela possa ser universalizada, que ela possa estruturar rede nos espaços de maior vulnerabilidade, é isso que diz a 9, e que você possa ter uma prevenção proativa. Aí, volta um pouquinho. Mas aí a gente tem que ver o seguinte, onde é que se encontra a população em situação de rua nas grandes cidades? Nos centros, né? Qual o centro comercial, né? Sobretudo nesses espaços. Ali a gente tem muita rede de CRAS e de CREAS? Não. Certo? Então, é preciso que a gente faça uma discussão, em primeiro lugar, que a referência, que a gente está chamando de território, é o espaço físico, a Nova SUS utiliza a referência de espaço físico. Essa referência de espaço físico como território é a referência que vai nos ajudar a discutir e reforçar os direitos da população em situação de rua. O que está acontecendo em relação aos grandes centros? Nós vamos ver na frente, mas antes eu queria fazer duas pontuações sobre o território. É importante, hoje tem um debate bastante amplo sobre o território, que na hora do debate a gente pode aprofundar, agora não dá, mas só queria destacar o seguinte, então o que significa territorialização e desterritorialização? Muitos pesquisadores, muitas pessoas estão repetindo o seguinte, que o território, que no processo de mundialização do capital, hoje acontece um processo de desterritorialização. As grandes cidades, por exemplo, como São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou outras, se você pensa um contexto mundial, elas não podem ser consideradas como território específico ou isolado. Por quê? Vejam, onde estão os dirigentes das principais montadoras, hoje de carro e tal. Algumas montadoras mudaram a sede para São Paulo. Então, de lá eles comandam, né, várias empresas multinacionais que estão localizadas em várias outras cidades do mundo. É óbvio, se você pensa assim, esse território, nessa dimensão, não existe. Por outro lado, também você percebe o seguinte, a Avenida Paulista é um território específico de São Paulo. E lá na Avenida Paulista tem investimentos financeiros, todo tipo de investimento. Então, como espaço físico. Por outro lado, então esse debate da territorialização e desterritorialização, quer dizer que o processo característico do capitalismo assumiu hoje faz com que ocorra o processo de desterritorialização quando você pensa em espaço-tempo. Por outra dimensão também, pensa em espaço-tempo, tanto espaço físico como tempo. Nós hoje estamos aqui e podemos ver uma notícia na televisão que está ocorrendo, né, em tempo real no Japão. Ou ainda a gente está vivendo uma experiência como este seminário,
daqui o espaço físico deixa de existir, né, como referência central. Por quê? É um seminário que está sendo transmitido para o Brasil inteiro, então nós estamos no espaço físico do Rio de Janeiro, mas essa discussão está alcançando a pessoas do Brasil inteiro. Ou seja, dentro disso, então tem muitas pessoas fazendo discussão sobre o território. E tem uma pessoa do Rio de Janeiro que para mim faz uma discussão melhor sobre isso, que nos ajuda a compreender, né, e até pensar o nosso trabalho em relação à população de rua, com relação ao território, que é muito bom, que é um geógrafo da UF. E ele, primeiro, que esse rapaz aqui, o nome dele é Rogério Reisbach, tá? Ele tem a seguinte discussão: olha, o território tem que ser pensado nesse contexto a partir de uma multiterritorialidade, ou seja, a partir de várias dimensões. Você pode pensar o território como pensando a dimensão política. Então, se eu penso a dimensão política, eu vou considerar o quê? O território visto como um espaço delimitado e controlado sobre o qual se exerce um determinado poder. Então, Estado-nação Brasil é um território. A cidade do Rio de Janeiro, sobre a qual, né, o poder aqui constituído exerce uma posição, é um território, certo? Ou a cidade do Rio de Janeiro, da mesma forma, certo? Isso pensando na dimensão política. Se você for pensar numa outra dimensão simbólica, o espaço ele pode ser concebido como aspectos culturais. E o território é o produto da apropriação do imaginário. Por exemplo, quando você pensa o seguinte, o axé é o quê? É uma referência baiana. Então, se você compreende dessa forma, com artes culturais, por exemplo, você vai estar pensando, independente da relação física do espaço físico, onde você encontra o poder, pela identidade cultural, tá? Então, por vários aspectos culturais, você pode refletir. Ou ainda, se você vai pensar uma outra situação das relações econômicas. Então, na relação capital-trabalho, se você pensa assim, o que ele diz? O território ele é visto como uma fonte de recursos e de embate entre as classes sociais nessa relação. E aí, nessa dimensão aí é fácil compreender, por exemplo, por que quando as pessoas em situação de rua estão no centro da cidade, que é também onde se localizam as grandes representações das instituições financeiras, né? O centro comercial, onde circula capital, né? Seja comercial ou financeiro, passa por ali também. Então, ele como disputa, por que a população em situação de rua é expulsa desses espaços? Por que ela sofre perseguição? Porque aí é um outro tipo de espaço, uma outra dimensão. Então, o que ele diz? Que nós temos que compreender o território, né, a partir de todas essas dimensões, e não como espaço físico. E aí, quando ele diz isso, ele nos ajuda a refletir, vamos lá para frente, nos ajuda a refletir mais para frente. O seguinte, como aqui nós vamos pensar, mais para frente, os direitos, por exemplo, da população em situação de rua, numa dimensão diferenciada de território. Porque os direitos da população em situação de rua não estariam vinculados necessariamente ao território físico como os indígenas. Porque se a gente pensa em relação aos indígenas, eles estão ligados a um território físico, né, da demarcação das terras indígenas, por um lugar que eles estiveram, que criaram, cresceram, por aí vai. Da população em situação de rua, não necessariamente. Entretanto, no debate da população em situação de rua, em relação ao território, entra um outro aspecto importante, que é o direito de usufruir e permanecer nas cidades, certo? Com condição de ter acesso e usufruto de tudo que a cidade também oferece. E aí nós temos que fazer uma diferença. Nós não estamos defendendo essa condição, por exemplo, aqui, constrangedora de dormir na rua, né? Nós não estamos defendendo essa situação que a gente vê diariamente nas grandes cidades, né? O que a gente quer dizer, estou dizendo, é que também nós não concordamos com isso, que os espaços públicos, né, que a alternativa não é fazer os despejos ou criar situação como essa aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, de criar bancos anti-população em situação de rua, que as pessoas não possam dormir, utilizar os bancos nas praças. Isso aqui é uma foto da rua Paris, da Praça Paris, né, aqui no Rio de Janeiro, né, que foi instituída na semana passada, né, ou em outros lugares, porque esses territórios também são territórios públicos, né? Então, por que só essa população tem que ser expulsa dali? E daí, gente, é importante dizer que tem um conjunto de iniciativas e de resistências que estão sendo construídas pela própria população de situação de rua, que a gente tem que saber ler quais são essas resistências. Não só se pautar várias vezes, insistentemente, mas tem outras formas
de resistências mais elaboradas. Por exemplo, agora, essa aqui é uma foto de uma pessoa de São Paulo mostrando a denúncia que ela fez no Ministério Público. Então, vários estão fazendo isso, exigindo uma conduta, um ajuste de conduta dos entes públicos que têm sido os principais promotores da expulsão dessas pessoas desses lugares, tá? E da remoção para outros lugares. Nós temos, por exemplo, uma iniciativa belíssima em Belo Horizonte, que é uma ação, né, judicial contra danos morais, como a Universidade de Minas Gerais entrou com uma pessoa das pessoas da Universidade de Minas Gerais, junto com a pastoral da rua de lá, porque uma pessoa que estava há muito tempo numa área X, na região hospitalar, ela foi tratada, né, chamada de lixo humano, que tinha que sair dali, daquele espaço. Né? E por quê? Por uma pessoa fazer a limpeza pública. Então, eles entraram com uma ação, né, que estão reivindicando não só direitos disso não ter reincidência, mas indenizações com valores, né, X associado ao que ela perdeu nesse processo e também valores pela posição vexatória que ela foi submetida. Então, tem situações como essa, além de as entidades, cada vez mais, e do próprio Movimento Nacional da População em Situação de Rua, está fazendo denúncias constantes e permanentes em relação a isso e de estar apresentando alternativas de como enfrentar essa situação, por exemplo, por meio da proposta de política pública que está sendo apresentada ao governo federal a partir da discussão interna dos fóruns, né, dos espaços onde essa população tem se organizado. E aí realmente tem assim, uma série de itens que eu não vou poder falar para vocês, né, agora, porque acho que eu tenho que respeitar esse tempo que eu pedi, em relação às inovações dessa política a partir da leitura da população em situação de rua. E eu digo isso porque eu tenho acompanhado, fui discutir em vários momentos, eu continuo contribuindo, não estou contribuindo pelo MTS, eu estou contribuindo agora com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, participando de discussões em São Paulo, Minas Gerais, em vários lugares em relação a essa política, e a gente tem contribuído na elaboração final do que está sendo apresentado para o governo. E aí, os princípios trazem pontos fundamentais que é preciso que a gente compreenda, como o direito da permanência na cidade, em substituição ao que havia sido chamado de direito de ser inserido. Então, há um debate muito grande sobre essa história da inserção e do que é usufruir a cidade. Então, são coisas fundamentais que a gente pode trabalhar. Além disso, tem propostas substanciais em relação, em relação, por exemplo, a todos esses itens, lá na frente, por favor, a todos esses itens aqui, direitos humanos, como a criação de um centro de direitos humanos que possa estar não só disseminando informações sobre a população de rua, mas que crie canais para denúncia, né, que colete informações sobre o que está sendo processado, que estimule a organização e criação de comitês e outros fóruns, ou ainda, no espaço de segurança pública, com a exigência, né, da punição dos culpados pelas violências constantemente cometidas em relação à população de rua, em relação ao trabalho, como o direito, por exemplo, da cota, né, da reserva de cota em concurso público, ou outras situações em relação à população em situação de rua, ou ainda em relação ao desenvolvimento humano, como a proposta de locação social para a população em situação de rua, em relação à assistência, a redefinição completa da rede de acolhida temporária, obedecendo a padrão de qualidade, de segurança e conforto, com a quantidade mínima de pessoas que possam estar em cada unidade dessa, a quantidade mínima que possam estar em quarto, a uma distribuição espacial diferenciada, de forma que as pessoas possam usufruir dos serviços públicos de modo acessível, né? E por aí vai. Além da ampliação do PPC, né, para pessoas que estão nessa faixa etária de 16 a 65 anos. Então, tem propostas extremamente avançadas nessa direção. E aí, gente, diante dessa reflexão, a gente tem que ver o seguinte: para a gente, é fundamental dizer o seguinte: quais são os desafios que são postos para a gente? Nós temos que conhecer melhor esse fenômeno, nós temos que conhecer as formas de resistência, nós temos que construir uma articulação com essas formas, nós temos que, de fato, fazer jus àquilo que nós colocamos inicialmente, né, da defesa dos nossos princípios éticos, né, que nós temos abordado e assumido constantemente nos diferentes espaços. E para isso é preciso estudar,
mas é preciso ter a abertura de fazer uma coisa que é vital, e eu não sou muito fã, não sou muito fã, último slide, não sou muito fã do Boaventura, mas acho que ele consegue colocar uma coisa muito importante para a gente, que é, nós temos o direito de sermos iguais, sempre que a referência nos inferioriza. Temos o direito de sermos diferentes, sempre que a igualdade nos descaracteriza. Eu acho que isso é uma referência forte para a gente refletir, né, no nosso trabalho, na relação com a população em situação de rua. Então, muito obrigada a vocês, inclusive, pelo tempo complementar.